Oi, eu sou a Mailane e esse aqui é o Dinheiro de Amiga. Se você tem acompanhado as últimas notícias nos últimos dias, você viu que a taxa Selic caiu de 15 para 14,75. Já tem mais de 2 anos que a taxa permanecia nessa faixa e depois da última reunião do Copom, que eles fazem a cada 40 dias, eles decidiram diminuir um pouco para 14,75. Mas aí você deve me perguntar, o que é essa taxa Selic e qual a importância dela? Hoje a gente vai entender tudo sobre a taxa Selic e também trazer aqui para vocês alguns bons investimentos que você deve fazer, mesmo que a taxa Selic tenha caído um pouco, tá? Mas rapidamente, fazendo um resumo aqui, o que é a taxa Selic? Bom, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do Brasil. Ela influencia tudo, empréstimo, financiamento e principalmente os investimentos. Então, ela é muito importante para você que está começando a investir, entender a taxa Selic. Não é nada tão complicado, mas acredito que vale muito a pena você entender um pouco sobre a taxa Selic se você está começando a investir. E também se você já está investindo há algum tempo. A taxa Selic, ela serve principalmente para controlar ali a inflação. Por exemplo, quando a taxa Selic sobe, os juros ficam mais altos, empréstimos ficam mais caros, as pessoas costumam assim gastar menos. E a inflação aí tende a diminuir. Mas quando a Selic cai, os juros ficam assim mais baratos, o crédito aumenta, as pessoas tendem a gastar mais. E aí a economia dá uma crescida. Então eles fazem essa análise se a Selic vai continuar em um valor ou outro para tentar ali controlar a inflação. E o que ela afeta os investimentos? Por exemplo, quando a taxa Selic está mais alta, a renda fixa costuma pagar melhor. Quando a Selic está caindo, a renda variável costuma ser mais interessante. E é por isso que ela é muito importante para você entender qual é o melhor investimento que você precisa fazer. Se vai lhe render mais na renda fixa ou na renda variável. Então, é muito importante você entender aí essa variação da taxa Selic, porque isso vai influenciar muito nos seus investimentos. Como eu disse anteriormente, quando a Selic cai, o dinheiro tende a ficar mais barato. Essa é a ideia. Mas aí também acaba rendendo menos nos investimentos mais conservadores, como na renda fixa, que são CDBs, Tesouro Direto. Então, acaba que se você faz esses investimentos nesses títulos, o seu rendimento tende a ser mais baixo também, porque a taxa Selic caiu. Já para a renda variável, fica mais interessante, porque, por exemplo, nos fundos imobiliários, eles acabam ali se tornando mais atrativos, porque eles começam a pagar mais do que a renda fixa. As ações também ficam interessantes, por quê? Porque as empresas conseguem créditos mais baratos e tendem a crescer mais. Por isso que normalmente quando os investidores observam que a taxa Selic está caindo, a ideia é sempre começar a migrar um pouco dos investimentos. Por exemplo, quando cai, ir para renda variável. Quando sobe, ir para renda fixa. Porém, a gente deve se ater a alguns detalhes. Porque assim, você tem que tomar cuidado porque não é porque a taxa Selic está caindo, porque a gente pode notar que caiu apenas 0,25, então foi bem pouco. Então principalmente você que está começando a investir, não deve cair em qualquer cilada, não, então vou mudar agora meus investimentos da renda fixa para renda variável, da renda variável para renda fixa. Tem gente que fica assim um pouco ansioso porque acha que vai perder dinheiro e tudo mais, mas eu acho que é um momento para a gente prestar atenção nos nossos investimentos. Por quê? Porque acredito que assim, cada estratégia depende do seu perfil. Às vezes o seu perfil já é mais conservador, então não vale a pena você ir para renda variável sem ter um conhecimento, sem que isso faça parte do seu do seu perfil de investidor. Acredito que esse seja um bom momento para você revisar seus investimentos, diversificar sua carteira, se assim for de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos. E também pensar mais no longo prazo. A gente pode notar que caiu apenas 0,25, então não é uma mudança assim tão drástica. Vale a pena você se acalmar, pensar melhor, analisar em que você está investindo e ver o que faz mais sentido para você. Não é porque a Selic está caindo que às vezes a renda variável pode ser interessante para você, às vezes não é o seu perfil, então não vale a pena. Mas acredito que mais importante do que ir para renda fixa ou renda variável é você não deixar seu dinheiro parado na sua conta, porque com a taxa Selic caindo, o seu dinheiro
tende a desvalorizar mais ainda, então você acaba perdendo mais dinheiro ainda, você não fazendo nada, você deixando dinheiro apenas na sua conta. Então vale a pena você também analisar e investir esse dinheiro, não deixe o dinheiro parado porque você está perdendo dinheiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo rápido, mas muito interessante. Se vocês conseguiram captar essa informação sobre o que é a taxa Selic, qual a importância dela, deixa aqui nos comentários. Pretendo fazer mais vídeos sobre isso para que cada vez fique mais entendido esse assunto, que às vezes parece ser tão complexo, às vezes a gente vê nos jornais ou até na internet mesmo, a gente vê esses nomes mais difíceis, esses nomes que a gente nunca ouviu falar e a gente acha que é uma coisa assim muito complicada, mas na verdade é que se você pegar um pouquinho, ler um pouquinho, ou estudar um pouquinho, vai fazer muito sentido para você e fazer muito sentido se você é um investidor, porque você tem que entender bem onde você está aplicando seu dinheiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau!